de que parecem estar animados, e há outros no quais essa faculdade é ainda mais geral. Veem a população espiritual ambiente ir, vir e até poder-se dizer tratar de seus negócios. Ou seja, vê a movimentação geral dos espíritos, como se estivesse num shopping, né? Eu lembro que quando eu frequentava o Fé e Esperança, o Sr. Rubens Francalance, ele era vidente, e ele sempre me falou, eu sempre ficava do lado dele, eu falo: Márcio, você não tem noção da quantidade de espírito aqui que vem para assistir às reuniões. Aí ele ainda acrescentou, ele falou assim: a hora que você está falando, você não tem noção da multidão que está te ouvindo. Eu falei: mas como é que é? Você falou questão aqui, ele falou: é como se fosse uma arquibancada. Parece uma arquibancada, e está lotado aqui de espírito, tem muito mais desencarnado do que encarnado. Como eu não sou vidente, eu fico imaginando aqui que nas nossas reuniões aconteça isso também. Eu fico imaginando que aconteça isso. Mas é uma coisa muito bonita, né? Para quem tem a vivência, é muito bonita, e principalmente como você falou, o fato da gente poder escrever as vestes de quem está. Pois é. Então. Mas tem outra desvantagem também, você vê cada coisa aqui. É. Que você não queria ver. Não. Se eu vi uma coisa aqui, eu deixo que você me falou. Nossa. É isso. Chegam a ver a configuração do mundo espiritual, a esfera que envolve a terra, com suas árvores, flores, casario, veículos, etc. Conhecemos uma excelente médium desse gênero, de cuja seriedade não é lícito duvidar. Muitas provas de identidade temos colhido com essa médium, que, a nosso ver, vive ainda por ser uma missionária que não concluiu sua missão. Convém ao experimentador ter muita circunspecção e mesmo desconfiar dos médiuns, até que obtenha provas de que de fato está em face de um médium vidente. Isso quando o experimentador depende de terceiros para fazer suas experiências. Existem muitos embusteiros que se intitulam videntes. Cumpre atender ao caráter, à moralidade, à sinceridade do vidente, qualidades estas que, embora não sendo características da mediunidade vidente, concorrem para se discernir o verdadeiro médium. Essa faculdade é também suscetível de desenvolvimento. Quer dizer, se está aflorando essa faculdade, é possível desenvolvê-la. É suscetível de desenvolvimento, né? Aí vai depender do médium, a orientação, né? Os estudos e a seriedade, a moral e tudo mais, certo? Bom, eu fiz até esse capítulo só, porque eu acho que mais um capítulo ficaria pesado. Se alguém quiser acrescentar algum comentário, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Hoje vocês estão muito calados. O calor? É o calor, Marcos. Calor fritou o cérebro de todo mundo. Como é que é? Vidente, o estado normal dele. Ele vê o espírito, se ele estiver preparado, conhecedor da espiritismo e tal, o que acontece? Ele não Então, por isso que ele tem que se desenvolver. E aí a gente vê várias situações, né? Tem aqueles que se atemorizam
Tem aqueles que se envaidecem quando começam a perceber essa característica, né? Tem aqueles que sabiamente procuram orientação numa casa espírita idônea, né? Mas muitas vezes, dependendo da família, da orientação, né, religiosa da família, há um tratamento completamente distorcido, né? Outras vezes duvida-se, né? O meu pai, eu tenho certeza que ele era vidente, mas ele nunca admitiu enquanto encarnado. E ai de mim se eu ousasse falar para ele procurar uma casa espírita para procurar desenvolver. Ai de mim se eu falo um negócio desse. Eu desencarno primeiro que ele. Mas as descrições que ele dava das experiências e dos fatos, não tinha como duvidar da vidência. Né? E é interessante que teve uma comunicação onde o médium deixou bem claro o seguinte: ele falou assim, seu pai várias vezes vem até a porta da casa espírita, mas ele não entra. E ele não entra porque ele não quer, ele é cabeçudo. Ele é cabeçudo, ele não é fácil não. Ele ainda vai entrar, mas por enquanto ele não entra. E ele fica na porta, não vai embora, mas também não entra. Fica ali. Teimoso, não, só um pouco, né? Ou então você fica tranquilo que qualquer dia ele entra, vai entrar. E era isso quando encarnado. Era exatamente desse jeito, né? Então, o obsessor dele é muito forte. Ou o obsessor que ficava amarrando ele, né? Exatamente. Então, a gente vê vários tipos de reação, né? Por isso que às vezes alguém entra aqui procurando ajuda, já aconteceu aqui. Está acontecendo isso assim, o que eu faço, né? Às vezes a pessoa chega meio assustada. Às vezes acontece no adolescente, na criança. Meu filho pequeno está falando isso, aquilo, não sei o quê. Está ficando todo mundo preocupado com as coisas que ele está descrevendo. Então tem que, assim, saber conduzir, né? Saber conduzir, porque é uma coisa natural. Não tem nada de espetacular nisso aí. É uma coisa natural. Ele está na evidência do espírito, então. Tem a orientação correta, aí é diferente. Aí não tem motivo nenhum para ter medo, né? Agora, sem um norte, qualquer um fica com medo. É onde eu falo, a gente aqui que estuda um pouquinho, nosso conhecimento é pequenininho, mas nós temos um conhecimento. Então, em muitas situações, nós temos obrigação de orientar corretamente. Nós já temos um mínimo conhecimento para orientar corretamente. Não somos 100% ignorantes. Nós podemos ser 99,9% ignorantes, mas 100% não. E é esse 0,1% que já pode encaminhar muita gente para o rumo certo. E é obrigação. E é uma caridade. Né? E é uma caridade. Não pode, não tem nada a ver comigo. Como não? Tem a ver com quem então? Se quem sabe não tem nada a ver, então tem a ver com quem? Com os ignorantes? Não. Aquele que detém o conhecimento é responsável por deter o conhecimento. É muito sério isso. Porque as crianças? A criança ainda tem um vínculo muito grande com o plano espiritual, de onde ela veio.
Ela acabou de chegar do plano espiritual, de reencarnar. Então, até uma certa idade, ela ainda está vinculada. A partir dessa certa idade, que é um pouco antes da adolescência, aí ela já vai perdendo por completo, e aí ela, como se diz, ela já se materializou por completo, né? Por isso que às vezes a gente vê descrições aí por parte das crianças, que fica todo mundo falando, nossa, mas da onde que esse menino está tirando isso? Para ele é natural. Então, né, o menininho às vezes fala, não, eu converso com o vovô todo dia. Aí todo mundo fala, como vovô morreu, tem 200 anos, como você conversa com o vovô? Calma, não vai bater no menino por causa disso, nem brigar com ele, nem falar que ele está doido, nem levar ele no psicólogo, não sei o quê. Calma. Normalmente, mas as crianças quando estão brincando sozinhas, conversando, os filhos brincando. Exatamente. E o idoso, ou seja, na outra ponta da história, se ele plantou alguma coisa na existência dele, se ele desenvolveu um pouquinho, aproveitou a existência, o idoso também começa a ter contato com o plano espiritual. Quantos, antes de desencarnar, descreve, e todos escrevem igual: chegou uma turma para me buscar, e está todo mundo contente, feliz, é um ambiente de festa, e eu estou indo para uma festa com os meus parentes queridos, meus amigos que eu sempre gostei na vida, e estão todos aqui, e vamos que vamos para essa viagem, e na maior tranquilidade, serenidade. Meu avô foi um que descreveu assim, com uma riqueza de detalhes enorme, os momentos que antecederam ao desencarne dele. E só tinha católico ali em volta dele, e eles tiveram que ouvir silenciosamente. E ele descreveu em detalhes e citou o nome de cada um que estava ali. 2 corredores de gente assim, ó, que veio buscar, e chegou a hora. E tranquilo, desencarnou. Pois é. Olha que beleza. Só faltava a sogra, né? 2 sogras. Eu só vi as 2, a primeira dele faleceu, aí minha mãe faleceu, eu vou falar Só faltava aparecer 2 sogras. Aí ele ia falar, não quero morrer não. Tem que ser. Depende. Pode ser ouvinte, pode ser vidente, pode ser escrevente, tem vários tipos de médium. Então a gente teria que... Nem sempre. Nem sempre. Pode começar uma sessão e nenhum espírito se comunicar. E eles ficam ali o tempo que tem que ficar e, hoje ninguém se comunicou, porque a ligação é de lá para cá, não é daqui para lá. Eu quero receber uma mensagem do meu ente querido que já desencarnou. Não. Tem que saber se ele quer mandar mensagem. Tem que ter uma sintonia, tem uma simpatia entre o médium e o espírito, senão... Independentemente do tipo de médium que for, em todos tem que ter essa simpatia fluídica, senão não vai ter comunicação, tá? Então a gente não pode ir para uma sessão dessa com determinadas expectativas. É melhor ir em oração. Vai em oração, ganha muito mais. Como se diz, se vier alguma coisa, é lucro. Não é assim que a gente fala? Se vier alguma coisa, é lucro. Vou embora para casa feliz. Se não vier, tá bom também, porque não tinha que vir.
Não sou eu que decido. São só espíritos em dificuldade, né? Não, não. Pode ser em qualquer circunstância, dentro do que for permitido. Pode ser um suicida, pode ser um espírito feliz, que está contente, entendeu? E outra coisa, tem que ficar muito atento. As comunicações têm que ter uma finalidade coletiva. A gente não pode ir para uma comunicação dessa pensando uma coisa só sua, individual. Aí já desconfia que pode ter fraude. Fraude espiritual. Porque existem os espíritos que não têm compromisso com a verdade. Ah, aquela moça lá está doida para receber a comunicação do pai dela que desencarnou. Nós vamos produzir a comunicação do pai dela. Mentira. Não tem nada de comunicação do seu pai. E você vai para casa toda sorridente. Meu pai mandou uma mensagem para mim. Espírito brincalhão. Tem muito. Eles percebem o seu ponto fraco. Você está desesperado de saudade, desorientado. Você está fraco. Você está com a guarda baixa. Cuidado. Acabou, né? Fala demais. Hoje você está inspirado. Você está aquela lata inspirada. Fala demais. Tá bom. Então vamos encerrar nossos estudos de hoje. Vamos pedir para a saúde do Israel, que ela conseguiu recentemente Estael. participar, mas teve um acidente de trabalho no hospital, onde está um eletrônico bateu na cabeça dela e ela caiu. Ela está até afastada do trabalho. Mas nada grave, ela pediu por algumas orações. Então vamos orar e vibrar pela. Oi? O Marcão também. O Marcão está na UTI. A Elaine está nos últimos momentos. Elaine. Está nos últimos momentos. Então vamos pedir por todos os nossos conhecidos, né? A todos aqueles com quem convivemos e também nossos familiares que eventualmente passam pelas provações, pelas dificuldades da existência, e aqueles que acompanham os familiares, que todos recebamos as graças da espiritualidade, os bons fluidos, para que possamos nos fortalecer e compreender cada vez mais a caminhada destinada para cada um, a caminhada projetada por cada um de nós, que sejamos fortes para seguirmos adiante na nossa trajetória. São os nossos pedidos nesse encerramento de reunião. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos acompanhou hoje, como sempre o fazem, e renovamos nossos pedidos para que continuemos a fazer por merecer a participação e a presença nesses trabalhos de estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre, que assim seja.